Você sabia que, em alguns casos raros, uma lesão cerebral pode levar a mudanças profundas no comportamento, na personalidade e até revelar traços de genialidade? Embora, normalmente, uma lesão no cérebro resulte em limitações, em alguns casos, a ciência mostra que o impacto pode ser bem diferente e até intrigante. Nesse vídeo, vamos explorar histórias fascinantes de pessoas que, após uma lesão cerebral, passaram a exibir habilidades extraordinárias, como aptidões artísticas, matemáticas e musicais, além de mudanças de comportamento. Então, fique por aqui para saber mais e vamos ao vídeo. Existem relatos raros de casos em que indivíduos desenvolveram habilidades cognitivas extraordinárias após sofrer uma concussão ou outro tipo de lesão cerebral. Esses casos são conhecidos como Síndrome do Sábio Adquirida, ou savants adquiridos, um fenômeno que ainda é pouco compreendido pela ciência. A síndrome de savante adquirida acontece quando uma pessoa, após um trauma cerebral, começa a exibir habilidades excepcionais que não possuíam antes da lesão. Habilidades em áreas como a matemática, música, arte ou memória. E essas habilidades são muitas vezes limitadas a uma área específica, e o indivíduo não necessariamente apresenta uma inteligência superior de modo geral. Um dos casos mais conhecidos é o de Jason Paget, um americano que no ano de 2002 sofreu uma concussão grave após ser atacado por assaltantes em uma festa. Antes do incidente, ele não tinha grande interesse ou habilidade com matemática, mas após a lesão, começou a perceber o mundo em termos de formas geométricas complexas e passou a desenhar intrincadas representações matemáticas, desenvolvendo uma fascinação e habilidade incomuns para a geometria. Em entrevista, Jason, que nasceu nos anos 70, disse: "Fiquei para trás nos anos 80. Seguia usando o corte de cabelo curto na parte de cima e grande atrás. Também vestia casacos de couro sem camisa. Eu levava uma vida muito superficial. Só me interessavam as garotas, as festas e o álcool. Minha vida consistia em sair para bares em busca de garotas, beber, ir ao trabalho no dia seguinte com ressaca. Eu fazia isso de 6 a 7 noites por semana. Aquele estereótipo do idiota que você vê entrando em um bar, este era eu." Mas isso mudou depois do ataque violento que sofreu. No dia do ataque, muitos viram Jason ser espancado, mas não o ajudaram. Por sorte, havia um hospital próximo a ele. Após o ataque, onde ninguém próximo a ele o socorreu, Jason desenvolveu estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo, fazendo com que ficasse isolado em sua casa e tivesse um medo irracional de ser contaminado por germes. Então Jason procurou ajuda psicológica, movido pela curiosidade em entender o porquê de ver o mundo através de complexas fórmulas matemáticas. Aos olhos dele, todas as coisas assumiram um aspecto pixelado. Ele passou a representar essas percepções com belos desenhos de fractais. Ele desenhava círculos feitos de triângulos sobrepostos, o que o ajudou a entender conceitos como o número π. Jason se dedicou a criar ilustrações de formas geométricas complexas que ele via ao seu redor. E isso chamou a atenção de um físico que o viu desenhando em um shopping e o incentivou a aprofundar seus conhecimentos matemáticos. Jason então matriculou-se em um curso de matemática numa universidade onde conheceu sua futura esposa. Jason também decidiu procurar um especialista para saber se ele tinha adquirido a chamada Síndrome do Sábio, ou savant, o que foram confirmadas por uma série de ressonâncias cerebrais. Pesquisas neurológicas revelaram que uma parte de seu cérebro havia sido danificada para sempre, e para compensar, outras áreas raramente usadas foram ativadas, fazendo dele um gênio matemático. Outro caso famoso é o de Derek Amato, que em uma festa sofreu uma concussão após mergulhar em uma piscina rasa. Após o acidente grave que poderia ter sido fatal, Derek perdeu 35% da sua audição, mas desenvolveu uma incrível habilidade musical, sendo capaz de tocar piano sem qualquer treinamento formal prévio. Esses casos levantam questões interessantes sobre o potencial inexplorado do cérebro e como traumas podem, em algumas circunstâncias, desbloquear capacidades latentes. Porém, são situações extremamente raras e, em muitos casos, as lesões cerebrais resultam em prejuízos cognitivos, não em genialidade. Bater a cabeça, mesmo em casos leves, pode causar danos cerebrais cumulativos, levando a problemas como perda de memória, dificuldades de concentração, dores de cabeça crônicas e condições mais graves, como concussões e hemorragias. Existem também casos de dano cerebral e mudança de comportamento. Um caso conhecido de mudança de personalidade após uma lesão no cérebro é o de Phineas Gage.
Gage foi um jovem operário americano que, em setembro de 1848, enquanto trabalhava na construção de uma ferrovia, teve seu cérebro perfurado por uma barra de metal num acidente com explosivos. A explosão fez com que uma barra de ferro de 20 centímetros atravessasse a bochecha de Gage, saindo pelo topo de sua cabeça e caindo a 20 metros de distância. Ele perdeu o olho esquerdo e teve a parte frontal do cérebro gravemente danificada. Ele sobreviveu apesar da gravidade do acidente. No entanto, após a fatalidade, Phineas, que inicialmente não demonstrava sequelas do acidente, com o tempo passou a mostrar uma mudança intensa e repentina de comportamento e personalidade. Gage se transformou quase que completamente. Seus conhecidos afirmavam que ele já não era mais o mesmo. Após o acidente, ele se tornou menos empático. Começou a ser grosseiro, desrespeitoso com pessoas próximas, além de não querer ouvir conselhos. Sua nova personalidade trouxe prejuízos na vida profissional, chegando a ser demitido por indisciplina e não conseguindo mais um emprego fixo. Gage foi objeto de estudo e foi um grande fator para o estudo da área de mudança de personalidade e funcionalidade do cérebro. O caso de Phineas Gage, até hoje, é estudado pela área da neurologia, psicologia e neurociência, e ficou conhecido por ser um dos primeiros exemplos de evidências científicas indicando que lesões nos lobos frontais podem alterar personalidade, emoções e interação social. Antes dessa descoberta, as lesões nos lobos frontais eram consideradas de pouca relevância funcional pelos cientistas. Existem vários casos como o de Gage na medicina. Por causa deles, alguns estudos extensos estão sendo ou já foram realizados correlacionando o índice de alteração de personalidade após traumatismos cranianos de moderada a elevada intensidade. Em 1992, em Copenhagen, Michael Hutchence, vocalista da banda de rock australiana Inexus, sofreu um acidente que causou danos permanentes em seu cérebro. Michael estava com sua então namorada, Helena Christensen, indo de bicicleta buscar uma pizza quando se envolveu em uma briga com um taxista. O motorista se irritou ao vê-lo parado por alguns segundos à sua frente enquanto esperava Helena e saiu do carro dando um soco em Michael, que caiu e bateu a cabeça no meio-fio. Ele ficou inconsciente, caído no chão e sangrando pela boca e pelo ouvido. No hospital, ao recobrar os sentidos, ficou tão agitado que os enfermeiros o deixaram ir sem exames mais profundos, segundo Helena. Esse acidente deixou sequelas emocionais que geraram instabilidade em Michael, o que foi notado por amigos, colegas de banda e pessoas próximas. O cantor Bono, seu amigo e vizinho no sul da França, disse que Michael revelou que, após o acidente, tudo mudou em sua vida. Ele passou a se sentir inseguro e confuso sobre si mesmo. Em entrevistas, Michael admitiu que o acidente o fez valorizar coisas essenciais, mas nunca compartilhou o diagnóstico recebido de um neurocirurgião em Paris um mês depois. Seu crânio e nervos estavam gravemente afetados e ele perderia completamente o olfato e o paladar. Ele não era mais o Michael que conhecíamos, comentou Kirk Pengilly, guitarrista do Inexus, acrescentando que, em alguns dias, Michael era o de sempre, mas em outros tornava-se irritado e agressivo, comportamento que passou a afetar sua música também. A namorada de Michael foi a única a saber das consequências do acidente e insistiu para que ele buscasse ajuda médica. Ela acompanhou de perto o sofrimento de Michael após o acidente. Seus amigos e colegas, contudo, acreditavam que a mudança em seu comportamento tinha relação com a pressão da imprensa em relação ao seu último relacionamento amoroso e com suas inseguranças na música. Quando Hutchence tirou a própria vida, a autópsia encontrou 2 grandes áreas de dano cerebral do ataque sofrido 5 anos antes. Michael Hutchence nos deixou um legado repleto de música, intensidade e complexidade. A mudança de comportamento de Elvis Presley. Em seus últimos anos de vida, a saúde do rei do rock, Elvis Presley, não andava nada bem. Chegando a pesar quase 160 quilos, seu intestino e coração estavam 2 vezes maiores que o de um homem saudável de sua idade, e ele tinha problemas nas artérias coronárias, aorta e cerebrais. Apesar de não ser fumante, seus pulmões apresentavam sinais de enfisema. Durante seus anos de auge, ele havia abusado de anfetaminas para melhorar seu desempenho no palco. Elvis praticamente tomava remédios para dormir e para se manter acordado. Ele era viciado em medicamentos. Até 1967, aos 32 anos, Elvis tinha uma boa saúde, com exceção de hipertensão. Porém, a partir de então, começou a sofrer com dores no peito, insônia, pressão alta e aumento de peso.
Existem especulações sobre a saúde de Elvis nos seus últimos anos de vida, incluindo relatos de quedas e mudanças de comportamento. Embora não existam registros médicos públicos detalhados que confirmem as consequências exatas dessa queda, muitos próximos a Elvis relataram seu comportamento começou a se tornar estranho, com episódios em que atirava em telefones, quebrava televisores e corria com uma metralhadora no jardim de sua mansão, acreditando que alguém perseguia sua filha, Lisa Marie. Ginger Alden, sua namorada na época, certa vez o criticou por seus maus hábitos alimentares e ele reagiu jogando uma taça de sorvete nela. Seus amigos e colegas notaram que ele se tornara ainda mais recluso, ansioso e propenso a mudanças de humor. Além do impacto físico, existe a teoria de que o trauma craniano poderia ter contribuído para as mudanças neurológicas que afetaram o comportamento de Elvis Presley. A saúde de Elvis começou a se deteriorar nos anos 70. Os efeitos do uso excessivo de medicamentos na vida de Elvis já haviam começado a aparecer em 1973, quando o cantor se divorciou de Priscilla, sua primeira esposa. Em 1977, ele já não conseguia sair da cama. Ele se recusava a tomar banho e, por isso, seu corpo começou a apresentar feridas. Uma investigação sobre o médico de Elvis, Dr. George Nicopolis, o Dr. Nick, revelou que entre 1º de janeiro e 16 de agosto de 1977, ele havia prescrito 8.805 medicamentos para Elvis. O médico alegou que o fazia para aliviar as dores no peito de Elvis. O excesso de codeína foi apontado como a principal causa do infarto que o matou. Como o medicamento havia sido obtido de um dentista local, Dr. Nick foi absolvido de homicídio culposo. A explicação para o declínio da saúde de Elvis, segundo estudos feitos por Dr. Forrest Torrent, que testemunhou a favor de Dr. Nick, foram algumas quedas sofridas pelo cantor. Em 1967, nos bastidores do filme Clambake, Elvis sofreu um estranho acidente. Ele tropeçou em um cabo elétrico, batendo fortemente a cabeça. Muitos acreditam que ele estivesse sob efeito de sonífero. Esse incidente o deixou inconsciente e o levou ao hospital. Dr. Forrest identificou pelo menos mais 3 episódios semelhantes no mesmo período, levando a crer que Elvis desenvolveu traumatismo crânioencefálico, uma condição comum em boxeadores e jogadores de futebol americano que resulta de lesões na cabeça. Os sintomas incluem dor crônica, comportamento errático e alterações corporais. Ao longo de uma década, o abuso de medicamentos prescritos, aliado a uma alimentação desregrada e um intenso ritmo de trabalho, com exaustivos shows, contribuiu para a decadência da saúde de Elvis. O rei do rock acabou sendo arruinado por uma série de fatores que tragicamente o levaram à morte.